graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e o anjo do Senhor aparecia para mim e segurava na minha mão e rapidamente eu já via assim meu corpo no chão e já fazia logo a pergunta para o anjo. E ele respondia que sim. E ele me levava, ele segurava na minha mão, me levava até o céu. E quando eu chegava lá, e ele falava bem assim para minha filha, hoje eu vou tratar com você 2 pontos que eu quero tratar com você para você passar para a minha igreja. E o Senhor falava bem assim, senta aqui, porque o que eu tenho para te falar é longo. E eu falei bem assim, tá bom, Senhor. E eu sentava. E o Senhor começava a falar bem assim, fala para a minha igreja que eu quero que elas tenham mais fé no que eu vou fazer. E o Senhor falava bem assim, tem muita gente, filha, dentro da minha casa que é incrédulo, mas eu vou surpreender. E o Senhor falava bem assim, que aquele que é incrédulo vai deixar de ser incrédulo. E o Senhor falava bem assim para mim que Ele vai surpreender, que Ele vai mostrar quem é Deus nessa obra. E conforme Ele falando sobre a fé, Ele falando e começou a falar também por cima disso sobre dom. E Ele falava bem assim para minha filha, não é para todo mundo que eu entrego dom de arrebatamento. E o Senhor falava bem assim, sabe por quê? Eu falei, por que, Senhor, isso? Porque o Senhor não dá para todo mundo dom de arrebatamento. E o Senhor falava bem assim, porque eu conheço o coração de cada um. E eu sei quem pode suportar e quem não pode. Porque eu não dou dom para aqueles que... Eu não dou dom para que fica um cargo pesado, mas sim dou dom para aquela pessoa absorver e fazer a minha obra, não para se vangloriar. E o Senhor fala bem assim para mim que não é só dom de arrebatamento que tem vários dons. E o Senhor fala para mim que cada um de nós tem um dom. E Ele fala para mim que a gente tem que botar em prática, buscar. E Ele fala para mim que é para a gente exercer aquilo e ter mais fé. E Ele começava a falar, amados, e começava a me mostrar pessoas do canal que Ele tem esse prazer de arrebatar para levar em lugares. Mas só que pelo fato da pessoa ser incrédula e não ter fé. E Ele falava para mim que Ele quer levar muitos em arrebatamento através da live. E o Senhor falava para mim que Ele já está fazendo isso, mas Ele quer fazer mais. E o Senhor falava para mim que Ele ia fazer grandes coisas. E conforme Ele falando, amados, e Ele começava a falar algo pessoal que eu tenho que passar para o apóstolo. E Ele me levava num canto e começava a me dar força. E o Senhor falava assim, hoje você vai guerrear pela obra do Senhor. Você vai guerrear por todos os irmãos. E conforme ele começava a botar a minha armadura. E eu começava a prestar atenção, amados, que parecia que eu não estava, como pode dizer assim, parecia que era a minha primeira vez sendo revestida, assim, sabe? Para mim era uma coisa nova, eu não sei explicar. Só sei que para mim parecia que aquilo estava diferente. E o meu robô, quando eu entrava nele, estava diferente. E o Senhor falava bem assim, eu arrumei todo ele para você. Vá para a guerra e guerrear pela minha igreja. E eu ia para a guerra, amados, e começava a guerrear. E eu guerreava pela igreja de Uraçu, pelo congresso que vai ter em São Paulo e pela igreja Shalom. E foi essa a minha experiência. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E conforme ela vai orando, sabe? Eu já sentia como se eu não estava ali mais, já parecia que eu já tinha saído do meu corpo. Eu só vi o meu corpo em pé e ela lá orando. E eu querendo entender, e depois assim, um anjo pegava na minha mão e falava vem assim, vem que o que eu tenho para te mostrar é algo novo. E eu, conforme logo, fazia logo a pergunta para ele. E ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. E quando eu chegava lá no céu,
eu vi, amados, assim, uma festa acontecendo lá. E, assim, eu nunca tinha visto uma festa acontecendo como que estava acontecendo lá. Era diferente. Era, assim, era tão puro que eu queria ficar lá. E era, assim, pessoas celebrando, adorando ao Senhor. Os anjos dançando, era uma coisa tão linda de se ver. E quando chegava na hora, eu via os profetas, os apóstolos e os discípulos de Jesus lá. E eu sentava assim numa mesa. E eles sentavam assim, cada um do meu lado. E João, ele começava a falar bem assim para mim. A palavra, buscai ao Senhor quando se pode achar, invocai quando Ele está perto. Sabe o que significa isso, Lili? Aí eu falei bem assim, não. Aí ele falou bem assim, você não sabe o que significa? Eu falei bem assim, sendo sincera, não. E ele falou bem assim, sabe por quê? Porque o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, as pessoas vão procurar e não vão mais achar. Vão querer invocar Ele e não vão achar. E ele fala bem assim, por isso que eu digo, buscai quando Ele está perto, quando Ele está aqui para ouvir vocês falando, quando Ele está aqui para perdoar vocês. Porque quando Ele voltar e levar a sua igreja, vocês não vão ter mais o consolo do Senhor. Ele falava isso para mim. E Ele falava para mim que ainda dá tempo da gente se reconciliar, de a gente fazer uma nova aliança com o Senhor. E Ele fala bem assim, porque tem muitos que precisam ir no altar, se reconciliar e renovar sua aliança com o Senhor. E Ele fala bem assim para mim, muitos, Lili, precisam ir no altar, mas o orgulho, o medo não deixa. E Ele por cima assim, falava outro versículo. E Ele fala bem assim, lá em Apocalipse 3:11, diz, eis que vem o Senhor, guarda o que tu tens, para que ninguém rouba a tua coroa. E Ele fala bem assim, cada um que está lá na oração tem uma coroa. E Ele fala bem assim, sabe o que significa essa palavra, Lili? Ele fala bem assim, não, Ele fala bem assim, cada um tem uma coroa lá na terra, na oração. E Ele fala bem assim, e é para guardar o que o Senhor deu para a igreja. E Ele fala bem assim, sabe como guardar, Lili? Não se desviar dos caminhos do Senhor. Não deixar de buscar o Senhor. E Ele fala bem assim para mim, que tem muitos que têm perdido a sua coroa, deixado o inimigo roubar. E Ele fala bem assim, que não é para a gente fazer isso, se relaxar, porque o Senhor fala para mim que Ele está vindo, e Ele vem sem demora. E aí, conforme o João começava a falar comigo, ele falava bem assim, agora olha lá para baixo. E quando eu olhava aqui para a terra, eu ouvia a igreja. E eu via assim, amados, ele falava bem assim, olha quanto de anjo que está lá na terra. E eu via assim um monte de anjo. E eu começava a me maravilhar. E ele falava bem assim, tem muitos que estão falando nas suas orações, que o Senhor não está com eles, que querem visão, querem ver, querem ter revelação, querem ter arrebatamento. Mas ele fala bem assim, mas não há maior revelação do que a palavra do Senhor. E ele fala bem assim, se você quer ter revelação, quer conhecer mais o Senhor, ele falou bem assim, começa a ler a palavra, começa a praticar a palavra, que você vai conhecer o Senhor. Ele fala bem assim, não há uma revelação maior do que a palavra. E ele fala bem assim para mim, eu estou derramando vários dons lá. E quando eu olhava assim, amados, eu via gente cheia do Espírito Santo, e aquele negócio de vir logo para cá, sabe? E quando ele pegava na minha mão o anjo do Senhor e me tirava de lá. E eu falava assim, mas eu queria ficar aqui mais um pouco, tá tão bom essa conversa. E ele falava assim, o que eu tenho que te mostrar, você tem que ir ver algo para você falar para a igreja. Então você tem que vir comigo. E quando ele falava assim, eu vou te mostrar algo que vai acontecer no futuro. E ele me mostrava assim, amados, como se fosse a terra.
E cada assim pontinho azul tinha na terra era uma igreja Shalom que estava se abrindo. E ele falava bem assim: o meu grande avivamento está vindo sobre a terra. E não vai ser só um ou dois que vai sentir, vai ser toda a terra. E ele falava bem assim: aonde tiver um povo me clamando por mim, chamando por mim, eu vou estar lá, enchendo. E ele falava bem assim, que aquele que busca, ele se revela. E ele falava bem assim: olha quantas igrejas Shalom que vai se abrir. E eu vi, assim, amados, um monte de ponta azul. E ele falava bem assim: não é só o Brasil, não, é o planeta todo. E, amados, eu ficava tão maravilhada com aquilo. E quando chegava na hora, ele me levava até o céu. Eu estou resumindo porque foi muito grande a minha experiência que eu tive. E ele falava para mim que não é para a gente deixar de orar. Que se os nossos apóstolos viajarem é para a gente continuar orando. Porque o Senhor fala para mim que o inimigo quer ver nossa queda. Mas quando a gente estiver orando de joelho, ele não vai conseguir o que ele quer. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Amém, amados irmãos, glória a Deus. Foram duas experiências aí muito fortes, né, a qual a jovem Lili teve aqui na igreja Shalom. E o Senhor falou, né, eu coloquei esse tema aí, o Senhor falou sobre várias coisas nessa experiência, né, sobre dons espirituais, né, que muitas pessoas querem ser arrebatadas, né, muitas pessoas querem, né, ter uma experiência forte dessa com o Senhor, mas o Senhor, ele sabe a quem ele vai dar isso, né? Aqui em Manaus muitas pessoas nós oramos, mas nem todas são arrebatadas. A mesma coisa nos congressos, né? Nós oramos, nós ministramos, na verdade, nós impomos as mãos sobre as pessoas, né? Uma vez eu fui confrontado, alguém disse assim: mas esse negócio de orar nos outros precisa ser arrebatado. Irmãos, todo pastor quer que a sua ovelha cresça, que a sua ovelha conheça a Deus, que a sua ovelha tenha experiências com Deus. Irmãos, os críticos, eles são tão assim implacáveis que eles pegam essas coisas assim bobas, né, e coisas sem pé nem cabeça para criticar. Mas o fato é que Moisés, ele tentou fazer isso. Moisés, ele levou o povo ao pé do monte para o povo ver Deus face a face. Então, um bom pastor, o pastor que sabe, né, o Deus a que ele serve, ele quer que a sua ovelha tenha uma experiência forte com Deus, porque ele sabe que a sua ovelha tendo uma experiência forte com Deus, ela vai ficar firme no caminho do Senhor. Então, um dia desse alguém me confrontou sobre isso, né? Mas, né, eu falei dessa palavra. Então, queridos, mas Deus, ele não tem só esse tipo de experiência. O Senhor também dá, né, como está escrito lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, se eu não me engano, é 12 ou é 15, falando acerca dos dons espirituais. Né, irmãos, a um é dada a palavra de sabedoria e conhecimento, a outra é dado, né, dom de cura, visão, revelação, enfim, amados irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele tem feito essa obra aqui na Shalom, né, tem arrebatado pessoas, forte demais, revelações poderosas, né, da parte de Deus. Quando você escuta ela falar que eu fiz a pergunta, é porque é a pergunta que prova os espíritos, está lá em 1 João capítulo 4, né, e aí o anjo, ele tem que confessar que Jesus Cristo vem em carne e osso. Amém? Então, amados irmãos, também ela falou algo interessante, que foi o tema que eu escolhi para colocar aí. Muita gente precisa ir ao altar. Você está entendendo, irmãos? Até o versículo que eu li no começo faz menção disso: aquele que me confessar diante dos homens. Então, quando uma pessoa ela vai lá na frente, né? Porque na verdade a Bíblia diz que primeiro ele nos amou, ele nos aceitou primeiro, né? Então nós o amamos porque ele primeiro nos amou, mas nós temos que o confessar diante dos homens, como nós acabamos de ler: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, amados irmãos, graças a Deus, assim, no decorrer da caminhada cristã, nós temos visto homens, mulheres de Deus, pastores, servos, que, né, depois de ouvir uma palavra, vão ao altar se consertar, irmãos.
sabe? Só uma pessoa orgulhosa, só uma pessoa que acha que sabe tudo, soberba, é que não faz isso, né, apóstola? Não se converte, não reconhece seu erro, não reconhece a sua falha. E como o próprio João falou para ela no céu, né, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? Porque vai chegar o dia em que não vai mais, né, não vamos mais encontrar o Senhor. Não é isso, apóstola? Que palavra forte, né? Palavra forte, né? E como ela falou para mim, que era uma experiência diferente de todas as que ela já teve, porque havia citações bíblicas e a explicação do que aquilo significava, né? E trouxe também um certo temor ao coração dela de querer estar sempre nos pés do Senhor, de ter mais e mais intimidade com o Senhor, né? E o Senhor falava sobre buscar o Senhor, né, enquanto se pode achar. Ela disse, vai chegar um tempo que as pessoas vão querer o Senhor e elas não vão mais encontrar, porque o Senhor já voltou, o Senhor já vai ter arrebatado a sua igreja, né? E isso trouxe assim um certo temor, e no nosso coração também. Ao mesmo tempo eu me alegro cada experiência da jovem Lili, que ela tem evoluído na vida espiritual, né, no conhecimento da verdade. Todas essas pessoas que têm tido experiências com Deus hoje são pessoas que fazem parte da escola de treinamento ministerial Shalom, pessoas que estão ali na oração, pessoas que têm uma vida separada e consagrada ao Senhor. E quando nós vemos um discípulo tendo uma experiência como a jovem Lili teve, a gente como apóstolo se alegra, nós como líder nos alegramos, porque sabemos que a obra está sendo plena no Senhor, né? Então, assim, muito feliz mesmo por essa experiência. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Então, né, nós somos a Igreja Shalom em Manaus, temos guerreado contra principados, potestades, temos orado pela madrugada, temos clamado ao Senhor. Vamos continuar clamando, vamos continuar adorando, né? Vai chegar o dia, como a própria Lili falou, o Senhor mostrou, viu, apóstola? Várias igrejas Shalom, né, e sendo implantadas em vários lugares do Brasil e do mundo, né, apóstola? Que forte isso, né? E muito forte, porque o Senhor já tinha me dado em Curitiba uma experiência parecida a isso, onde o Senhor me mostrava a implantação do reino. E eu achava isso tão estranho para mim, ou difícil de acontecer, porque a gente se sente pequeno e limitado. E de repente o Senhor também mostra isso para ela. E só veio confirmar o que o Senhor já tinha mostrado para mim mesmo em arrebatamento, né? E eu fiquei feliz de ver o Senhor testificando de algo que o Senhor tinha me mostrado, né? E que eu guardei no meu coração. E eu tô vendo se cumprindo todos os dias essa palavra, essa verdade, essa promessa do Senhor na vida da igreja, no nosso ministério. Amém, apóstolo? Amém. Então, seguimos avançando. E eu creio que logo, logo aí nós teremos igrejas Shalom, não vou dizer uma em cada cidade não, mas teremos várias, né? Porque se essa obra é de Deus, ela vai avançar. Na verdade, essa obra ela é de Deus, mas o próprio Senhor vai cuidar de tudo. Não vou estar correndo atrás de nada, né? Assim, querendo fama, né? Nada. O próprio Senhor encaminha as coisas, como sempre aconteceu na nossa vida e como tem acontecido até o dia de hoje. Então, para honra e glória do Senhor, já temos algumas igrejas já em algumas cidades, né? São poucas, mas tudo começa assim, amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por essa experiência da tua filha, que o Senhor continue derramando a tua graça sobre ela, Pai, e também sobre cada servo, sobre cada serva, Pai, que está aqui, Pai, ouvindo essa experiência, ouvindo essa oração, que a tua graça seja derramada sobre eles, que essa unção se alastre por todo o Brasil, por todo o planeta, meu Pai, que Pai, mas onde tiver, como diz a tua palavra, um coração sincero que te busca, que te adora, Senhor, que a tua presença venha a ser real, Senhor, nas vidas das pessoas, meu Pai querido, Pai amado. Então abençoa cada um. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do